Esse estudo nos foi proposto a convite do professor César Reis e para que a gente possa iniciar todas as considerações a respeito de liderança servidora, que é um trabalho dele, apenas colocamos alguns slides com a nossa proposta de pesquisa, que ele devidamente aprovou. Então, eu realmente preciso fazer duas considerações. Primeiro é um agradecimento. Meu agradecimento vai ao professor César Reis pelo convite do retorno ao ICEB, com quem tenho aprendido muito. Nesses 20 anos que eu tenho lidado com César Reis e convivido com ele de perto, ele tem sido realmente um professor e um mestre exemplar. O meu respeito e a quem eu reconhecidamente sou grato. O meu segundo agradecimento é à diretoria do ICEB. Maria Amélia, nosso querido, ficar emocionado mesmo, né? Nosso querido Serrano, porque está na casa de Deolindo Amorim, nosso Ronaldo Serrano. É uma honra estar aqui nesta casa, fazendo parte de um quadro de pesquisadores e profundos conhecedores da doutrina espírita. E a minha segunda consideração é esclarecer o que nós vamos estudar. O objetivo desta apresentação, Liderança Servidora, que faz parte do acervo do professor César Reis, visa convidar uma reflexão a respeito do nosso compromisso de uma visão futura no movimento espírita. Nos dizeres de Leon Denis, o Espiritismo será o que os homens dele fizerem. Assim, minha proposta, Neandertal, é de olharmos com muita atenção e carinho para as alviçareiras e corajosas observações deste trabalho meticuloso do professor César Reis. Não é de minha pretensão, nem a do professor César Reis, esgotar o assunto que vamos aqui abordar e jamais propor nenhum modelo de perfeição, mas convidar algumas inadiáveis considerações sobre o momento que vivemos no nosso movimento espírita. Lembrar que os estudiosos do espiritismo e frequentadores de casas espíritas já viveram situações de instituições que não sobreviveram ao desaparecimento de seus fundadores. Relembrar que existem problemas que se tornam críticos quando faltam tarefeiros, continuadores de graves compromissos assumidos com as pessoas e com os benfeitores espirituais, que certamente contam, mas não obrigam a perenidade de nossos espontâneos comprometimentos. Gostaria de questioná-los sobre 4 pontos norteadores do nosso estudo. Primeiro ponto: onde estão as nossas lideranças capazes de fazer frente às diferenças na casa espírita e no movimento espírita em geral? Elas existem. Então, onde estão atuando necessariamente? Como identificar as nossas mais evidentes necessidades, isto é, aquelas que são perceptíveis dentro do nosso movimento espírita? E, por último, como preparar uma geração nova de continuadores, de visão de compromisso voltado para o futuro e os desafios dos enfrentamentos de um mundo novo. Dito isso, vamos para o nosso estudo. Porque as organizações em toda parte, sejam elas políticas, comerciais, sociais ou religiosas, são cada vez mais incapazes de lidar com os seus problemas. A acelerada epidemia global de fracasso institucional. Isso é de um filósofo e de um pesquisador. Escolas que não ensinam.
universidades nada universais, corporações que não conseguem cooperar, sistemas de saúde insalubres, sistemas de bem-estar social onde as pessoas não passam bem, sistemas agrícolas que destroem o solo e envenenam o nosso alimento, famílias nada familiares, polícia que não consegue garantir a lei, sistemas judiciais sem justiça, governos que não conseguem governar, economias que não conseguem economizar. A primeira reflexão que nos é proposta pelo tema: vou contar um suspiro daqui a muito pouco tempo. 2 estradas se afastam no bosque. Eu tomei a menos percorrida e isto fez toda a diferença. É de um médico, por incrível que possa parecer, de um homem que olha para o todo e não apenas para uma argamassa celular. A proposta é nós olharmos para onde está a origem do nosso movimento hoje espírita, mas que um dia nasceu pós-desencarnação do nosso Mestre Jesus. Então, nada melhor do que olharmos para aqueles fatos que lá ocorreram. A Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã na nossa história. Foi a primeira comunidade cristã na história da humanidade, Pedro, seu fundador, auxiliado por Natanael, o Bartolomeu, Tiago, o filho de Zebedeu, Filipe e João. Mais tarde chegou João Marcos, os demais apóstolos logo saíram para a difusão do Evangelho, na maioria foram convidados a voltar ao plano espiritual. O pavilhão principal era um telheiro revestido de paredes frágeis, sem conforto. Depois vieram Estevão, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolau, Timon, Barnabé. Em anexo, construiu-se uma casa para a oração e o evangelho. As portas estavam sempre abertas. Muitos dos seguidores conheciam segredos das plantas, das ervas, faziam xaropes, ungüentos, cataplasmas. Havia disponível um caldo fumegante, nutritivo, que era oferecido a todos os que chegavam. Era uma casa de acolhimento. À noite, acendia uma pequena fogueira no pátio, as pessoas se aproximavam e ouviam dos discípulos os ensinamentos de Jesus. Eu fico imaginando como deveria ser belo escutar Pedro, Tiago, Marcos, escutar aqueles discípulos contando o convívio com Jesus. Imagina, em torno de uma lareira crepitante, com o aconchego do acolhimento, com o amor e a vivência de quem teve o contato direto com Jesus. Realmente é uma coisa belíssima. Era assim o cristianismo nascente. Alimentação, assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados, às prostitutas, os escravos, os senhores, os loucos, os rancenianos e, além de tudo, a impiedosa perseguição do judaísmo dominante. E nós sabemos que ela cresceu em progressão geométrica. Paulo dizia uma coisa muito importante: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiríssimo lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria inteiramente modificado. Vale lembrar que numa das obras de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier,
ele lança um desafio para que a gente reflexione profundamente. Ele diz, abre aspas, entre o homem, a humanidade, da época do Cristo e a de hoje, só existem duas diferenças básicas. A tecnologia através da luz e a anestesia, porque moralmente o homem pouco mudou. A casa do caminho, exemplo inesquecível de abnegação e caridade, guardadas as proporções de tempo e cultura, modelo para as casas espíritas de hoje, porque o acolhimento, ele começa no nosso atendimento fraterno, mas não termina aí. O acolhimento precisa ser um compromisso de todos nós que frequentamos a casa. O ICEB, precisamos acolher quem chega até aqui. Esta é uma das maiores garantias que nós vamos convidar aquele companheiro que nos visita pela primeira vez a retornar e trazer outras criaturas. Porque o acolhimento intelectual, o acolhimento do conhecimento doutrinário, este é garantido aqui no ICEB. Mas o nosso acolhimento humano, também vemos aqui, precisa ser um compromisso individual de cada um de nós. Mais uma reflexão proposta pelo professor César Reis. A explosão de um fósforo é tão maravilhosa quanto o funcionamento de um cérebro. A união de dois átomos de hidrogênio e de oxigênio numa molécula de água é tão maravilhosa quanto o crescimento de uma criança. A natureza não classifica as suas obras em ordem de mérito. Para a natureza, cada coisa é tão fácil quanto as outras. Ela põe toda a sua atenção em tudo o que faz. Ela, a natureza, vive através de toda a vida. Se estende por toda a extensão, se espalha individida, trabalha sem se esgotar. Stephen Paget. É uma proposta realmente para nós pensarmos no nosso compromisso dentro da nossa casa espírita. Considerações sobre a casa espírita. Visão moderna da casa do caminho. Qual é o papel da casa espírita? Um templo é, na sua essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo, da parte para o todo, são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Entretanto, por isso mesmo, não deve converter-se num instituto de mera preocupação acadêmica. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo daqueles que gemem sob o momentoso infortúnio. Emmanuel. E com isto, esta frase que precisa ser para nós, os espíritas, algo que nasça junto com a batida do nosso coração. Fora da caridade, não há salvação. Termina aí? Não. Continuando. Nas atuais condições em que se encontra o mundo, sacudido por tremendas convulsões religiosas e políticos sociais, com a vida tomada de dramas, como vemos aí nos quadros, de consciência e de conflitos de sentimentos, mais do que nunca se torna imperiosa a ação iluminativa dos templos espíritas para consolar e esclarecer, assistir e orientar os homens,
resolvendo-lhes os problemas à luz dos ensinamentos do que se faz em veículos da sua divulgação. Alberto Nogueira. E o papel da casa espírita continua. É na casa espírita, sim, que os valores do amor ao próximo devem ser vividos. Oportunidades de estudo devem ser encontradas por aqueles que procuram a casa espírita, que procuram o nosso ICEB. Experiências e testemunhos devem ser compartilhados entre aqueles que precisam. Esclarecimentos devem ser apresentados para reflexão individual e coletiva. O exercício da fraternidade, o acolhimento deve se fazer presente. O consolo, nós somos uma doutrina de consolação, deve ser oferecido àquele que necessita. O convite para a transformação moral deve ser dado pelo exemplo. Este é o homem do amanhã, é o homem que vive na casa espírita, é o homem que vive dentro do ICEB. Ele tem os pés no presente, mas a alma ungida na sua necessidade de evolução, na nossa necessidade de evolução. Então buscamos o que está além daquilo que precisamos compreender. Mas como deve ser a nossa formação? Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Este é o nosso guia e modelo. No começo, era a ideia de um e a vocação de poucos seguidores que se predispunham àquele trabalho. Poucos faziam de tudo, movidos pelo ideal espírita, seguindo a orientação de um líder que, de certa maneira, atuava como se fosse um artesão. Era o guardião dos conceitos da instituição que se formava. E a gente percebe isso. Percebe claramente em alguém que traz uma proposta, em alguém que tem uma bandeira, um ideal, como teve Deolindo Amorim, como tem os continuadores do nosso ICEB, motivados por uma necessidade de entender para modificar atitudes e amar para transformar-se em uma criatura melhor. Alguns chegavam a dizer que sem a presença daquele líder, a obra não seria capaz de se sustentar. Porque a casa espírita é um templo, mas também precisa do IPTU, da conta de luz, da conta de água. Não é verdade? Precisa alguém que cuide, limpe, asseie, prepare-nos para uma palestra confortável como a de hoje. E tudo que nós temos aqui custa dinheiro. O microfone, os aparelhos eletrônicos, este maravilhoso ar-condicionado, o projetor de slides. De algum lugar tem que sair o recurso para que a instituição sobreviva, se sustente. Então, pelo hábito de tudo fazer pela sustentação da própria obra, muitas vezes esse líder atuava como âncora e não como organizador, orientador daquela instituição. Em muitos casos, a instituição passava a ser reconhecida como sendo daquele líder. E as necessidades adicionais? As emoções, as crianças, o aumento de pessoas, e com o aumento da procura e do aparecimento de novos frequentadores, precisa fazer uma reforma ali, ampliar uma sala, reconstruir um telhado. Como atender a demanda de trabalho e as expectativas de todos? Como transformar uma sala em várias salas e termos conforto para oferecermos as nossas aulas
e as nossas crianças um bom material didático, carteiras limpas e um chão asseado. Crescem as necessidades. Mais trabalhadores e orientadores são necessários, obreiros, mas, em geral, são poucos os que estão na labuta do serviço. Os problemas administrativos, então, eram simples. Era apenas uma sala, meia dúzia de pessoas, mas agora somos 50, 80, 300 frequentadores. Os problemas administrativos também não são mais simples e começam a consumir os recursos. Muitas vezes a gente não para pensar que todo dia reunião naquela casa espírita implica em uma estratégia de acolhimento material e humano, para que todos possamos estar lá. A necessidade de recursos adicionais se faz presente. Precisamos de recursos tecnológicos em todas as salas. Precisamos, antigamente, de quadro negro, agora são aqueles quadros brancos com os pincéis. Tudo isso para podermos oferecer uma boa, uma excelente aula de evangelização. Este custo sai da casa espírita e propriamente de um fundo que a casa espírita precisa ter para bancar aquelas despesas. Sim ou não? Sim. Os conflitos de percepção surgem como consequência natural entre aqueles encarregados da tarefa. A improvisação, que era tão oportuna, que resolvia tanta coisa para 300 pessoas frequentarem por tarde, 1.200 por semana, 4.800 por mês, não cabe mais. Então, se torna imperiosa a necessidade de tarefeiros, de obreiros capazes dos enfrentamentos apresentados, enfrentá-los com fraternidade, alegria e um sorriso sincero cristão. Os desafios se tornam cada vez maiores. As necessidades trazem problemas. Como assegurar o nível de qualidade que sempre caracterizou o trabalho da casa? É a primeira pergunta. Será que os novos trabalhadores terão condições de fazer as mesmas coisas que aqueles pioneiros fizeram? Agora, o contrapé, o outro lado da moeda. E será que deveriam fazer mesmo o que foi feito pelos pioneiros? Não será que a tecnologia de agora impõe uma necessidade nova? Como, por exemplo, o nosso ICEB tem as suas aulas hoje online, em tempo real na internet. Nos adequamos. Temos companheiros a quem mandamos o nosso agradecimento, que estão na retaguarda da minha oratória, garantindo que a imagem e o som cheguem em tempo real dentro do nosso planeta e fora dele. Porque depois que a imagem é gerada e o sinal hertziano sai da antena, ela se propaga para o infinito e para o além. Então, a tecnologia precisa estar agora no novo momento no Instituto de Cultura Espírita. E isto implica em novos investimentos. O fato de sermos espíritas não nos torna perfeitos, isentos de vaidade, de amor próprio exacerbado, isentos deste amor que nós temos pelas nossas opiniões, que todos temos. Imagina o homem das cavernas, de suscetibilidades oriundas da nossa ilusão do orgulho,
nas nossas opiniões, nem sempre discretas, da crítica, muitas vezes não percebendo ser destrutiva, de impestividade, de sonhos de poder e de autoridade, da qualidade da tarefa, começam a surgir, incluindo muitas vezes disputas entre os próprios colaboradores da organização. São desafios que nós precisamos ter a elegância, a tranquilidade de encarar como naturais num conglomerado de homens que somos, mas temos uma proposta, e isto é o que nos interessa. Os desafios do trabalho. Na casa espírita, temos o desafio do relacionamento entre pessoas diferentes, que se reúnem, nem sempre compartilhando dos mesmos interesses. É claro, se nós fôssemos iguais, não seríamos humanos, seríamos máquinas. Nós somos espíritos imortais, encarnados, pensamos diferentes, mas queremos o mesmo foco, o bem da divulgação espírita, a multiplicação da divulgação. Por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então todos nós estamos a caminho. Não existe dirigente perfeito, nem dirigido perfeito. Não existe frequentador perfeito, só o Cristo que por aqui passou. Todos nós precisamos comparecer à casa espírita e lá ao comparecermos, vamos sempre esperando receber alguma coisa. E esta alguma coisa passa pelo conhecimento da doutrina, pela divulgação da doutrina, mas pelo acolhimento de amor que recebemos aqui no ICEB. Outros, porém, se apresentam para as tarefas essenciais, das mais simples às mais complexas. Lembremos-nos de que André Luiz começou na colônia Nosso Lar com um balde e um esfregão. E foi ali naquela tarefa, nas câmaras de retificação, isto é, aonde os espíritos buscavam a sua harmonia de lucidez para se reconhecerem vivos no plano espiritual, que ao vomitarem, André Luiz limpava os seus dejetos, os seus humores, para começar o trabalho no plano espiritual. Então, nós não podemos esperar um desafio menor naqueles que temos o compromisso de multiplicar o bem, solidificar, confirmar a nossa união em torno do ideal na casa espírita, no movimento espírita. Todos os conflitos, então, existentes nos grupos sociais, podem existir como reflexos na casa espírita, apesar dos propósitos e dos valores inerentes às suas atividades. A casa espírita é feita por homens que são espíritas, mas não são perfeitos. Estamos em aprimoramento, em busca da perfeição, então somos o que somos, também na casa espírita. E o desafio do trabalho? A obra é imensa e os trabalhadores são poucos. As pessoas têm sua própria forma de percepção da verdade. A doutrina espírita é única, mas seu entendimento e aplicação dependem de cada um, aquilo que a pessoa percebe. Então a pessoa percebe o espiritismo, ou o que aprendeu, da sua forma, do somatório das suas experiências, numa palavra, dentro da sua capacidade de psique. Ela vai perceber e vai fazer a sua leitura como ela é, dentro do que ela pode, da sua grandeza, do seu conhecimento, daquilo que ela evoluiu até aquele momento, porque nós somos diferentes agora. Do momento em que acordamos hoje,
até o momento de estarmos aqui, quantas coisas já mudaram dentro de nós? Muitas. Alguns dirigentes e líderes centralizam as atividades quando deveriam atuar como orientadores para as tarefas essenciais. Muitos se afastam por não concordarem com as práticas e orientações desenvolvidas pelo dirigente ou mesmo por outros trabalhadores da própria casa. A casa espírita é, pois, a primeira arena para que o adepto exercite as virtudes pretendidas que ele espera no outro, ele as viva: a paciência, a tolerância, a compreensão, a fraternidade, o respeito. Muitos se afastam da casa espírita, do trabalho espírita, por acharem que já podem caminhar sozinhos e que não precisam mais da casa espírita. E nós precisamos reconhecer que de 25 anos para cá, Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, divulga a necessidade de o espírita compreender que ele precisa da casa espírita, que ele precisa do ICEB, que ele precisa desta comunhão fluídica, deste banho de luz espiritual que os nossos benfeitores iluminam aqui neste instante, e que isto é indispensável para nós. Nós temos o Evangelho no lar justamente para mantermos um grau de coesão e equilíbrio para a próxima reunião no ICEB, sábado que vem. Mas, ao trocarmos calor humano e de amor com os nossos mentores, com as criaturas que amamos aqui, nós nos preparamos, nos abastecemos para os enfrentamentos do dia a dia, fora do ICEB, fora da casa espírita. Isso está bem claro na proposta, porque a pergunta de Joana é simples: nós somos leme ou âncora? E tudo é, ao mesmo tempo, causa e efeito, agindo e sofrendo a ação mediata e imediata. Todas as coisas mutuamente se dependem, são dependentes. Pascal. Esta é a minha contribuição à proposta de César Reis. O que é liderança servidora? É uma nova proposta que existe hoje no mundo, porque nós estamos no mundo, longe de trazer o profissionalismo para a casa espírita, dito desde Emmanuel no livro O Consolador, lembrado no Agenda Cristã de André Luiz, relembrado por Bezerra de Menezes, por Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida, por Bezerra de Menezes e por todos os benfeitores que ditam a nossa doutrina. Mas nós precisamos ter um olhar, porque todos nós trabalhamos, estamos inseridos numa sociedade produtiva, intelectualmente ativa, que muda o dia a dia, tecnologicamente, tanto social, tanto cientificamente, de conforto e de tecnologia, seja qual seja, da informação, da comunicação, do que for, da medicina, do que a gente imaginar, do transporte, de como mandar a nossa ideia para o mundo. Então, Robert Greenleaf propõe que esses valores estejam intrínsecos na dignidade humana. Então, é uma nova proposta da liderança servidora, que se apoia nos valores intrínsecos da dignidade humana. Não se pode ser duas pessoas. Esta é a proposta de Joana de Ângeles. Precisamos ser uma única, no trabalho, na escola, na casa espírita, ao dormirmos, ao acordarmos, comprometidas com a nossa reformulação intelecto-emocional e espiritual, que é um somatório disso. Parece até um pleonasmo, não é?
A liderança servidora propõe aprendizagem com os erros da própria equipe. Não existe ninguém perfeito. Então eu tenho, dentro de olhar metas atingidas ou não, olhar para aquilo e, ao final daquele ciclo, avaliar, buscar a opinião e a experiência de todos os envolvidos. Invade os chamados, os segredos de cúpula e distribui informação outrora privilegiada para todo o grupo, a fim de que todos sintam que são parte do mesmo time, lutando pela vitória comum. Robson Marinho, ele defende que todos precisam estar comprometidos, não apenas compromissados. E que o líder servidor sabe aglutinar, pela sua própria experiência, pelo seu grau de afetividade, mostrar que ele é o servidor que dá o exemplo de aglutinar em torno dele tal confiança, tal transparência, que ele vai simplesmente, pelas suas atitudes e os seus comprometimentos, aglutinar todos os seus liderados. Porque alguém tem que tomar a decisão. A competência do líder servidor nesse processo é fundamental, porque seu papel é de facilitador que trabalha seus liderados, tornando-se um porto seguro, fundamental para atingir os objetivos de todos. Jim Cousy. Mas o que é ser líder espírita? César Reis. Ele é um facilitador, um professor, um conselheiro da administração, um guia, um animador, um promotor, um multiplicador, um suporte, um agente de realinhamento cultural, um coordenador, um laço de comunicação. Então, o líder espírita, na visão do professor César Reis, precisa ser tudo isso nestas pontas estrelares naturalmente. O conhecimento doutrinário, a boa vontade em passá-lo, a promoção do outro, mostrando e destacando aquilo que ele já pode entender, coordenar grupos, objetivando um suporte em que seja cada vez mais convergente toda a sua administração, todos os seus pontos soltos, para que esse conselheiro possa ser realmente um coordenador. Este professor também é um animador, é uma pessoa que está alegre, sorriso, como a gente vê, como a gente é acolhido, e a gente sempre recebe um sorriso da nossa Maria Amélia, é ou não é? E a gente precisa desse acolhimento, porque este acolhimento é fundamental para a nossa convivência no nosso dia a dia. Mas termina aí? Não. Existe agora uma outra ou um outro comprometimento para o líder espírita. Ser líder espírita é ter espírito de equipe, unir, juntar. Não importam as opiniões divergentes, importa que todos nós queremos convergir. E a opinião então toma um rumo de compreensão, de construção de entendimento para o fim alcançar. Participação de todos.
administrador de conflitos. Quem de nós já não chegou aqui no ICEB num dia em que algo aconteceu? Um desencarne, uma altercação, um problema qualquer, e precisa de um abraço de irmão, um acolhimento. Não perder de vista os objetivos da própria instituição. Ter disciplina no processo, almejar o ponto e persegui-lo. Ritmo, manter sempre aquele interesse e aquela vitalidade, dando vida à própria obra. Ser um líder espírita é ter foco nas questões, ter a coragem de enxergar os problemas, perceber as diferenças, porque nós somos diferentes. Lembram do início da proposta? Então, o que é que nos une? O amor, o ideal espírita. O objetivo de divulgar o espiritismo e vivê-lo dentro de nós, no acolhimento compartilhado das nossas ações, sempre fraternas. Confiança e respeito mútuo na equipe liderada, em todos os que frequentam. Ele é relações construtivas. Este é o papel do líder espírita. É sempre construir e construir. Ele é um líder pelo exemplo, não apenas pelo que fala, não apenas por aquilo que ele divulga, mas pela exemplificação de tudo que se vê aqui. Sempre se disse que não se constroem líderes, eles se revelam. Então precisamos permitir que estas lideranças aconteçam. E aí, nesta proposta, no primeiro slide, ele diz que gente do Consolador há muitos anos agimos equivocadamente sobre as questões ligadas a relacionamentos, dobrando-nos a alguns mitos. Primeiro, a essa questão do individualismo. Se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Parecemos felizes em acreditar que não precisamos das outras pessoas para dar o máximo de nós. A realidade é ao contrário. Isoladamente, não damos o melhor de nós mesmos. Fomos criados para sermos seres sociáveis, e o somos. Não conseguimos realizar coisas extraordinárias trabalhando sozinhos, sem apoio, sem incentivo, sem manifestações de confiança e sem a ajuda do outro. Não tomamos as melhores decisões dessa forma e não conseguimos as melhores notas. Não corremos mais rápido, não vivemos mais e melhor sozinhos, nunca. E mesmo se o conseguíssemos, que diferença isso faria? Nem Jesus isolou-se. No coração da relação efetiva está um interesse afetivo, genuíno pelo outro, pelas pessoas. Assim como no Consolador, não há relacionamento entre pessoas sem que haja interesse por estas pessoas. Este é o principal fator de sucesso dos verdadeiros líderes, o outro. Não estamos falando de paternalismo pretensioso ou protecionismo, montagem de sistemas de poder, jogos de influência. Este é o lado negativo do relacionamento que busca as pessoas para se servir delas, segundo os seus interesses, para a montagem
de relacionamentos que não necessariamente se alinham com os interesses reais da instituição. Falamos de respeito e interesse real que geram confiança e adesão. O líder espírita não é aquele que tem alta necessidade de expressar controle. O fator que diferencia os melhores líderes espíritas chama-se manifestação de afeto. Ao contrário do mito popular do chefe frio, que liga pouco para o sentimento das pessoas, os administradores espíritas, com desempenho mais alto, mostram calor humano e ligação com o outro. Aproximam-se mais das pessoas e são mais abertos para dividir pensamentos e sentimentos. Têm altas pontuações no item racionalidade, raciocínio, mas as pesquisas mostram que, quando as pessoas trabalham como líderes que se importam com elas e incentivam seus corações, sentem-se melhor consigo mesmas, coisas do Consolador. E aqui a gente percebe o pensamento e o amor de César Reis. Quem o conhece e convive com ele há tanto tempo, sabe que é assim que ele age. Esses líderes libertam o espírito das pessoas, muitas vezes motivando-as a se tornarem mais do que pensavam ser. Na verdade, há um segredo que temos receio de revelar, para não parecermos moles, chorões ou sei lá o quê. Este é o segredo. Todos nós realmente queremos ser amados. Pessoas amadas sentem-se melhor consigo mesmas. Sua autoestima sobe. Admiração, reconhecimento, elogio, agradecimentos, gestos simples. Alguns gestos simples que dizem: eu me importo com você e com o que você faz. O incentivo, seja na forma de um simples agradecimento ou uma comemoração elaborada, é um retorno positivo. É informação que comunica: você está no caminho certo, você está indo realmente bem, obrigado. Negar aos outros este presente é negar oportunidades maiores de crescimento. Na casa espírita, estamos para crescer, ajudando a crescer. Não há verdadeiro movimento espírita sem fraternidade, que precisa ser vivida, sem respeito demonstrado, sem emoção genuína, sem amor. Toda manifestação pessoal ou de grupo, toda ação, mesmo meramente administrativa, que negue tais sentimentos, nega a própria essência da nossa doutrina espírita. Vejamos, por exemplo, o que foi o cristianismo no seu berço, na sua fonte pulcra, e o que é nos dias que correm. Que fizeram os homens do século do cristianismo? Jesus predicou e deu testemunho de mansuetude, de solidariedade, das relações fraternas que devem servir de norma à vida humana, partindo da paternidade divina, irmanou raças, nações e povos, abolindo as causas da separação, em ênfase, abolindo a causa ou as causas de separação. Fez notar o mestre, enfaticamente,
que as finalidades do destino está na conquista do reino de Deus, que é o da justiça, da liberdade e do amor. Sob a égide de tais postulados, Jesus afirmou, abre aspas, eu venci o mundo, fecha aspas. Espíritas que me ouvis, voltai vossa atenção para a escola, solução única de todos os problemas, dizendo com Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Isto está no livro Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, sob o pseudônimo de Vinícius, para a nossa reflexão. Este é um vídeo muito precioso de menos de 3 minutos, mas precisamos mesmo de atenção para a proposta que se insere no nosso estudo de hoje. E logo depois nós vamos para a conclusão do nosso trabalho. Então, todo mundo prestando bem atenção? Podemos? Se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é a nossa proposta. Percebamos que existem 2 momentos ímpares no vídeo. Quando ele prepara a imagem e depois que ele coloca a imagem para que a gente perceba. Nós estamos no portal de uma era nova e desafiadora. Será que estamos com a nossa percepção correta? Será que acreditamos que os nossos sonhos podem e devem se tornar realidades? Basta que a gente construa. Perceba que a segunda mensagem é quando a câmera está com foco na tela, você não percebe a imagem definida, mas depois, de longe, porque, como seres humanos que fazemos parte de um todo, muitas vezes não percebemos. Basta um passo para trás, basta a boa vontade de uma prece, a humildade da adoração a Deus, de pedir a inspiração do nosso guia e modelo,
para percebermos, porque a questão é de perceber. Percebamos, precisamos perceber, e a melhor percepção é a do Cristo. Você pode realizar. A nossa garantia é Jesus, e Ele realizou. E nos disse: vós nunca estarás sós ou órfãos, ou vós nunca estarás a sós, ou se sentireis órfãos, porque estarei convosco. E o Consolador é a doutrina espírita. Nós já sabemos que a doutrina espírita não é uma concepção humana, é uma revelação espiritual. Ele é o nosso guia, modelo e motivação real. Vivemos novos tempos e uma nova era se aproxima. A humanidade clama por esta era nova. Foi-se o tempo em que o espiritismo era perseguido, visto como bruxaria e confundido com outras práticas indesejáveis. O homem de hoje, e cada vez mais para o futuro, está deixando de ser instintivo para ser reflexivo. Apesar das deficiências e carências existentes, a educação não é mais privilégio de alguns. A ciência e a tecnologia decorrente estão se desenvolvendo a passos largos e cada vez mais se aproximando da realidade do espírito. Para os trabalhadores espíritas, os desafios de hoje são maiores, mas as oportunidades também, para que se tornem homens de bem. A organização espírita deve vencer as barreiras de seus próprios paradigmas e estar atenta para a necessidade de contínua mudança, aprendizagem, aprender mais para servir melhor. Isolados, somos frágeis, unidos, serviremos melhor. Bezerra de Menezes. As organizações espíritas não devem incorrer nos erros tão combatidos de outras organizações religiosas. São instituições no mundo para melhorar o mundo. Temos um modelo de gestão democrático, um modelo para a nova era. Este é o modelo espírita de ser. Saber mais para servir melhor aumenta a nossa responsabilidade. Quanto mais simples, melhor. Basta olhar a natureza, que sempre trabalha em conjunto, cedendo, negociando, buscando o melhor para o todo. E uma contribuição minha, finalizando o nosso estudo: o amor é a alavanca propulsora do bem que se esparze na terra. Nunca te canses de amar, seja qual for a situação em que te encontres. Dispões do instrumento divino do amor para equacionar quaisquer dificuldades, enobrecer os acontecimentos, fomentar o desenvolvimento moral, espiritual e material do ser humano, o amor. E está nesta obra magnífica de Joana de Ângeles: Deus, ilumina-te em Deus. Muita paz e muito obrigado.